Olá, alunos e alunas da licenciatura em Pedagogia, sejam bem-vindos à nossa última unidade que irá tratar sobre as ideias pedagógicas no contexto educacional brasileiro e maranhense. Para esta videoaula, nós iremos abordar as ideias pedagógicas no contexto educacional brasileiro. Os conteúdos da nossa aula são as ideias pedagógicas na história da educação brasileira e os objetivos de identificar essas ideias presentes na história da educação do período colonial ao republicano. Como nós podemos verificar na imagem, falar das ideias pedagógicas na história da educação brasileira é uma longa história, porque abarca desde a colônia até o período republicano. Então, nós iremos abordar essas ideias pedagógicas tendo como respaldo que são as ideias educacionais presentes nesse movimento real da educação e que constitui a prática educativa. Nós iremos estudar de que maneira essas ideias pedagógicas estiveram presentes em cada momento histórico. O período de 1549 a 1759 predomina a vertente religiosa da pedagogia tradicional. Nesse momento, em 1549, houve a chegada dos primeiros jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Eles tinham a missão de difundir a fé católica por meio da catequese e da instrução dos povos indígenas. Nesse sentido, os jesuítas, quando chegaram aqui no nosso país, eles criaram escolas, eles instituíram colégios e seminários que foram se espalhando pelas diversas regiões do território. E é por isso que nós consideramos que a história da educação brasileira, ela se inicia em 1549 com a chegada desse primeiro grupo de jesuítas. O padre Manuel da Nóbrega foi o responsável por elaborar um plano de estudos, tanto para a catequização dos povos indígenas, quanto para os filhos dos colonos que vieram morar no país. E houve também a institucionalização do Ratio Studiorum, que é um plano de estudo universal, elitista e humanístico. De 1570 a 1759, houve a organização e a consolidação da educação jesuítica que foi centrada no Ratio Studiorum. O Ratio Studiorum, como plano de estudo, ele era de caráter universalista e elitista, porque se tratava de um plano em que adotava para todos os jesuítas, qualquer lugar que esses jesuítas fossem, eles adotavam o mesmo plano de estudo. E era considerado elitista porque acabou se destinando mais aos filhos dos colonos e excluiu desse plano os indígenas. Então, esses colégios jesuítas e esse plano de estudo denominado Ratio Studiorum, eles se converteram no instrumento de formação da elite colonial. E nesse período é importante destacar que prevaleceu a pedagogia tradicional liderada pela ordem jesuíta. No período que vai de 1759 a 1932, prevaleceu a pedagogia tradicional, tanto de vertente religiosa e leiga. Em 1759, houve a expulsão da Companhia de Jesus, dos jesuítas, e todos os bens dessa companhia foram confiscados pela coroa portuguesa. Portanto, a educação que antes era ministrada pelos jesuítas, ela passou para a responsabilidade estatal. Então, a reforma pombalina da instrução pública, que foi determinada no decreto de 3 de setembro de 1759, a educação ela passou das mãos dos religiosos para o Estado. E aí, como que ficou essa educação que antes era feita por aqueles religiosos e depois passaram para o Estado? É o que nós veremos no próximo slide. Bom, nesse período, houve a utilização de um método individual. Na imagem ao lado, a gente vê uma professora acompanhando um aluno, simbolizando o método individualizado. Entretanto, não representa o período de 1759 a 1932, até porque é uma foto bem atual. Então, mas é só para simbolizar esse método individualizado. Tá? Nesse método, o professor ensinava os alunos individualmente em suas casas, nas fazendas e em espaços bem precários. Então, o professor, ele visitava os alunos e essas aulas eram irregulares, porque o professor, à medida que visitava o aluno uma semana, na próxima ficaria difícil de visitá-lo novamente, de dar continuidade aos estudos, em virtude da quantidade de alunos e por ser um método individual.
né, de atendimento individualizado nas residências. As aulas eram do tipo régias, né, avulsas, não tinha nenhuma articulação, não existia um currículo, né, essa sistematização do conhecimento, e os professores eles eram mal preparados, professores leigos, não existia um processo de formação de professor nesse período. Então, percebe-se que, nesse período de 1759 a 1932, prevaleceu aulas soltas, professores mal preparados, e, portanto, houve a precariedade da educação brasileira, que ficou aí esquecida por um longo período. Nas primeiras décadas do século XIX, apareceram críticas ao método individual de ensino, aquele que o professor ele ia de casa em casa para atender os alunos e que não tinha uma regularidade no atendimento. Houve a defesa da experimentação do método lancasteriano ou método mútuo, que é esse método da imagem aqui que nós percebemos. Existe uma turma numerosa, um professor que vai repassar os conhecimentos para um aluno, né, o aluno, vamos dizer assim, mais desenvolvido da sala de aula, um ou dois alunos ou mais alunos, e esses alunos aqui é que vão ficar responsáveis de multiplicar o conhecimento, de acompanhar o desenvolvimento das aulas com os demais alunos. Nisso consistia o método lancasteriano ou método mútuo. Daí o professor ele não precisava mais ir de casa em casa, apenas acomodava uma quantidade enorme de alunos numa sala e ele tinha o apoio, né, dos alunos que eram mais desenvolvidos para repassar o conhecimento. Na década de 1820, né, o debate pedagógico no Brasil girou em torno desse método mútuo. E aí houve a criação das escolas de primeiras letras, né, a primeira lei imperial de 15 de outubro de 1827, em que ficou definido que haveria escolas de primeiras letras no território brasileiro. Entretanto, o método já adotado aí, que já ficou estabelecido nessa lei imperial, foi esse método mútuo, tá? Advogado como sendo o melhor método para aquele contexto. E aí, de 1840 a 1970, observa-se a opção pelo método misto em vários textos legais das províncias. Aqui nós temos o exemplo como que funcionava nesse período os três tipos de ensino. Na imagem nós podemos perceber a organização dos três tipos de ensinos que predominaram: ensino individual, ensino mútuo e ensino simultâneo em classe. No ensino individual nós podemos perceber aqui a figura do professor representada por essa forma elíptica cinza, em que ele ensina individualmente para os alunos. No ensino mútuo, nós percebemos a figura do professor aqui em posição de destaque, né? E aí ele repassa os conteúdos para todos os alunos, sendo esses círculos cinzas aqui na lateral os alunos monitores mais desenvolvidos que irão repassar os conhecimentos para os alunos nos diversos níveis. E também o ensino simultâneo, o professor fazendo a transmissão do conteúdo para os alunos de acordo com o nível em que aquele aluno se encontrava. Então, de 1840 a 1970, houve a opção pelo método misto, né, de misturar tanto o ensino mútuo como o ensino individual e o ensino simultâneo. A partir do ano de 1870, verifica-se que essas formas de aprendizagem, essa pedagogia tradicional, ela vem sofrer críticas. Então, houve essa crítica à instrução popular e defendeu-se uma nova pedagogia, que foi a pedagogia nova. Eles defendiam uma escola primária que se diferenciasse das escolas de primeiras letras existentes, uma escola que não dava atenção para os alunos e que pouco fazia os alunos aprenderem, e defendia uma pedagogia nova, a partir da renovação e modernização do ensino e do método intuitivo. Como nós podemos perceber na imagem, nós temos uma sala já fazendo a defesa desse método intuitivo, dessa pedagogia nova. Nós percebemos aí que existem objetos de experimentação para que os alunos pudessem visualizar, para que eles pudessem experimentar. A gente vê o globo terrestre, nós temos imagens de animais na parede, nós temos também aqui, podemos visualizar um armário com instrumentos para que os alunos pudessem visualizar. A partir desse período, muitos estados passaram a defender e a incluir o método intuitivo e a inserção da pedagogia nova nos seus incipientes sistemas de ensino.
Daí nós podemos perceber que o método intuitivo de fazer com que o aluno ele experimente, que ele tenha contato direto com a experiência do aprender fazendo, foi introduzido no Brasil no município da Corte, que foi o decreto número 7.247, de 19 de abril de 1879. Também nós temos como expoente o Estado de São Paulo, que consolidou, que introduziu, na verdade, o método intuitivo na instrução pública por meio de uma reforma, que foi a reforma da Escola Normal, em 1890, que tinha por objetivo formar os professores para que eles pudessem ensinar de acordo com o método intuitivo dentro de uma pedagogia nova. E aí houve a reforma da instrução pública em 1892. Aqui nós podemos perceber um mapa para o ensino de aritmética, que é o quadro Parker para o ensino de matemática. Também nessa perspectiva do método intuitivo de trazer para o aluno experiências concretas para que eles pudessem compreender. Aí nós temos aqui representando os numerais, né, as mãos dos alunos para que eles pudessem, para facilitar a aprendizagem dos numerais, né, trazendo para a realidade deles os numerais a partir de elementos que estavam voltados para a realidade desse aluno, como frutas, né, botões, árvores, objetos escolares, e tudo isso dentro de uma abordagem intuitiva, do método intuitivo. Sob forte tendência da pedagogia nova, entre 1890 e 1910, houve a implantação dos grupos escolares no Brasil, né? E São Paulo despontou como um dos primeiros estados que organizou o sistema escolar por grupos escolares, né? Que são prédios que abrigavam alunos de diferentes faixas etárias, mais organizados por sala, em que o ensino ele era graduado, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vem justamente aí desse período dos grupos escolares, um ensino seriado e sequencial. Na implantação desses grupos escolares, deu-se prioridade, inicialmente, à construção de prédios arquitetônicos, prédios em que mostrassem a grandiosidade dessa instituição escolar para a formação do cidadão republicano. Essas escolas, elas tinham um regimento próprio, a primeira vez que surge um regimento interno, né, dessas instituições. Houve também a implantação da racionalização do tempo, uma escola no formato como nós temos hoje, que tem os horários bem definidos para as quais matérias, surge também a partir desses grupos escolares. Recursos didáticos diversificados, uma vez que adota-se a pedagogia nova, há necessidade da adoção de vários recursos para facilitar a aprendizagem dos alunos, e também de professores formados na escola normal, porque até então eram professores despreparados, leigos. E algo também muito importante que aparece a primeira vez, né, e a partir daí nós temos até hoje, é a presença da figura do diretor, né, dessa estrutura administrativa que vai organizar a escola. Na imagem nós podemos perceber o primeiro grupo escolar na cidade de São Luís, situado na Rua do Sol, é onde hoje está localizada o Conselho Estadual de Educação, que fica ali bem em frente ao Sindicato dos Bancários. Lá foi o nosso primeiro grupo escolar, que surgiu em 1904. E aí a informação embaixo, que aqui no Maranhão os grupos escolares surgem em 1904, mediante o decreto número 36, de 1/7 de 1904. Surge também nessa perspectiva da pedagogia nova, de fazer com que os professores ensinassem aos alunos por meio do método intuitivo. Inclusive, iam professores daqui de São Luís, do Maranhão, para aprender esse método em outros lugares, trazer para o Maranhão. Porém, os professores, muitos, não compreenderam muito bem esse método, e aí cada um foi desenvolvendo-a da sua forma. Temos aí, então, as ideias pedagógicas no Brasil entre 1932 e 1969, em que houve o predomínio da pedagogia nova, né? Nesse período também houve a predominância da pedagogia nova. Entretanto, até 1946, houve um equilíbrio entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova, porque muitos professores, eles, embora tivessem contato de como ensinar nesse novo método da pedagogia nova, do método
intuitivo, muitos não conseguiram compreender, não tiveram a formação necessária para compreender a dinâmica desse novo método. Portanto, houve sim um equilíbrio da pedagogia tradicional e da pedagogia nova. Não existiu somente a utilização desse método ativista, né, oriundo da pedagogia nova. E aí surgem personagens comprometidos com a renovação da educação no cenário nacional, que foi o movimento escolar novista. Né? E aí nós temos aí as personalidades, o Lourenço Filho, né, o Anísio Teixeira e o Fernando de Azevedo, que se preocuparam em defender essa educação voltada para a vida, né, com um método intuitivo, uma educação em que os alunos eles pudessem experimentar, vivenciar e fugir daquele método tradicional que tolhia a criatividade, a iniciativa, a criticidade. Então, foram pessoas representativas desse movimento no Brasil e que defendiam a adoção da metodologia ativa no país, né, da implantação da escola nova. Nesse período houve o equilíbrio de força entre renovadores e católicos, porque os católicos defendiam uma pedagogia mais tradicional. Então, quando houve essa proposta de renovar o ensino, houve esse equilíbrio de força, de não aceitação totalmente tanto de católicos quanto de renovadores. Entre 1932 a 1969, também houve o predomínio da pedagogia nova, porque esse movimento da escola nova surgiu no início do século XX, então houve o predomínio tanto da pedagogia nova e tradicional. É importante dizer também que nesse período houve o aparecimento de correntes não hegemônicas, como o anarquismo e o comunismo. De 1947 a 1961, houve o domínio da pedagogia nova e o projeto de lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi tramitando nesse período até a aprovação da nossa primeira LDB, e surgiu também um movimento de cultura popular e de educação popular chamada Pedagogia Libertadora, que nós estudamos na unidade 2, representado pelo Paulo Freire. De 1960 a 1980, houve a predominância da pedagogia tecnicista, né, e de reformas educacionais empreendidas durante a ditadura militar. Nesse período, especificamente entre 1969 e 1973, foi um momento de crescimento econômico elevado, denominado de milagre econômico. Né? Então, nesse período verificou-se taxa de crescimento do PIB, houve a diminuição da inflação, e por conta desse desenvolvimentismo por que passava o país, né, que também privilegiou nas escolas uma pedagogia voltada para o desenvolvimento, né, para o desenvolvimentismo, para se formar mão de obra para o sistema que estava aí em ascensão na época. Essa pedagogia tecnicista, que perdurou entre 1960 e 1980, ela é baseada num pressuposto da neutralidade científica, ou seja, não é interessante aqui a subjetividade do professor e do aluno. O aluno tem que apenas dar as respostas que são solicitadas para o professor, conforme nós podemos verificar na imagem, né? O aluno ele tem que dar a resposta, vamos dizer assim, correta para o professor, sem demonstrar o seu ponto de vista, a sua subjetividade, e ela está inspirada nos princípios de racionalidade, da eficiência e da produtividade. A escola tinha que promover a eficiência e a produtividade para que os alunos pudessem, assim, quando chegassem nas empresas, colocar tudo isso em prática. E, por fim, essa pedagogia tecnicista desse período, ela advogava a reordenação do processo educativo de maneira que o tornasse objetivo e operacional. Nesse caso, o professor ele apenas executava as tarefas que não era pensada por eles, era pensada por uma equipe burocrática e que davam todos os materiais para que eles pudessem desenvolver em sala de aula. Da mesma forma, os alunos eles tinham que consumir esse material e dar a resposta para o professor sem colocar a sua subjetividade em questão, né, de modo que não afetasse a questão da eficiência e da produtividade. E as ideias pedagógicas no Brasil a partir daquele período, né, a partir de 1969? Nesse período, né, a gente vê que na década de 1980 foi o período em que houve o fim da ditadura militar, mais ou menos em 1985, mas nesse período também chega no Brasil as teorias crítico-reprodutivistas, né? O exame dessa visão crítico-reprodutivista, que é a crítica da educação dominante.
Então, esses estudos que foram desenvolvidos na década de 60 e 70 na Europa, principalmente na França, foi nesse período que essas teorias crítico-reprodutivistas tiveram uma visibilidade no país. Então, os educadores puderam conhecer mais a fundo do que se tratava essas teorias crítico-reprodutivistas desenvolvidas lá na França. E aí, de 1991 a 2001, nós temos aí a transição do Fordismo para o Toyotismo, o modelo de produção fordista voltado para a especialização do trabalhador e o modelo de produção toyotista voltado para a formação do trabalhador enquanto profissional polivalente. Então, há a transição da formação do aluno voltado para uma especialização, direcionando então para a formação de um aluno que tenha conhecimento de um todo, um aluno que saiba participar, que saiba colocar a sua opinião, um aluno que seja proativo. Então, tudo isso aconteceu a partir de 1991 até praticamente os dias de hoje. As ideias pedagógicas no Brasil expressam no neoprodutivismo, que nós vimos nesta aula, que é uma nova versão da teoria do capital humano, né, o que acaba desaguando na pedagogia da exclusão. Então, há uma série de teorias contemporâneas presentes até hoje, desde 1991 até 2001, que são as teorias contemporâneas da educação. Não que as demais teorias que nós estudamos não estejam presentes, estão presentes na prática dos professores que vão adotando aí elementos de cada tendência, teoria e compondo a sua prática docente. Por fim, eu deixo algumas referências para que vocês possam aprofundar para esta unidade. Desejo a todos bons estudos e até uma próxima oportunidade.